O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Tenho à minha frente 3 revistas em papel e um ecrã de computador neste podcast em que vou tentar fazer uma síntese, porque já lá vão 20 revistas de imprensa desde o início da quarentena e neste 20º número do meu exercício de jornalismo comparado eu quero dar uma imagem do chamado desconfinamento com la presse oppressée, como diz o Libération, quando la colère sociale se déconfine aussi, como sublinha l'Humanité, ou, para ser mais prosaico e citar o Tageszeitung, jornal alemão, quando a paciência chegou ao fim da Senda der Geduld, isto no momento em que o Wall Street Journal dedica a sua manchete aos testes de vírus em África e o The Guardian fala de reckoning, que significa ajuste de contas. Sobretudo porque, como diz o Financial Times Magazine do fim de semana, we have a technology problem e pergunta: pode a crise ajudar-nos a fix it, a consertá-lo, a resolvê-lo? Mas permitam-me que regresse às 3 revistas em papel que tenho nas minhas mãos, desinfetadas naturalmente, e um jornal em papel, o El País, que recuperou recentemente uma fotografia antiga onde se vê Angela Merkel de pé e prestes a virar a mesa, pelo menos com as mãos fixas em cima da tal mesa, e à sua frente um Donald Trump sentado com aquele ar de menino mal comportado, de braços cruzados perante uma assistência apertada de líderes do G7, como o presidente francês e o primeiro-ministro do Japão. A foto já tem quase um ano, mas o El País considera que é a fotografia do momento. Merkel frente a Trump. Merkel enfrenta Trump. Se olharmos bem para a foto da última reunião dos 7 países mais industrializados do mundo, temos ainda ao lado de Trump John Bolton, esse mesmo, o homem que acaba de escrever um livro muito crítico do seu antigo presidente, ou do seu presidente americano, o presidente que ele abandonou e que hoje John Bolton considera muito perigoso para o mundo porque é mentiroso e inculto. Trump diz que Bolton é um triste desgraçado e que as suas memórias devem ser esquecidas, mas a verdade é que na célebre foto que correu o mundo há meses atrás, John Bolton está com um laptop nos braços e hoje a revista The Economist chama a John Bolton o homem do notepad. No mesmo número do El País, há uma entrevista a Woody Allen, que também acaba de publicar o seu livro de memórias. Livro esse que várias editoras recusaram ou tiveram medo de publicar, porque o fabuloso cineasta americano foi, entretanto, acusado pelo movimento Me Too de assédio sexual. Permitam-me apenas esta nota. Woody Allen, como lembra Manuel Vicente no El País, foi o cineasta americano recente que a Europa culta mais admirou e seguiu. Agora que o politicamente correto domina o mundo, aquele judeu tímido, terno e depressivo, nova-iorquino, que fez rir as pessoas inteligentes, está hoje condenado ao ódio e ao desprezo de uma opinião pública incapaz de dizer basta à intolerância. A simples publicação de uma entrevista de Woody Allen no El País já é por isso notícia. Um acontecimento, porque vivemos um tempo em que se guilhotinam as estátuas e alguns movimentos politicamente corretos ocuparam as ruas e ameaçaram policiar consciências e linguagens. Os paradoxos do nosso tempo são tais que basta ler os títulos da revista The Economist, da Magazine de Philosophie ou do Courrier International para perceber que o mundo está na mão de troublemakers. Sintomaticamente, a capa do The Economist diz num special report que estamos perante uma New World Disorder, e se é verdade que a globalização tem horror ao vazio, a Economist lembra que, ao abandonar algumas organizações internacionais, os Estados Unidos vão fazer com que outros países ocupem esses mesmos espaços, substituindo os americanos nessas zonas de influência internacional. E a própria revista The Economist avança já com o dragão e o elefante para substituir o tio Sam, ou seja, a China e a Índia, neste momento do mundo em que a Europa e sobretudo a Inglaterra pós-Brexit vivem uma situação típica de not finest hour. E a revista publica mesmo uma fotografia de Boris Johnson desgrenhado como sempre, com a legenda Believe me, I am really the Prime Minister. Acreditem, eu sou mesmo o primeiro-ministro, diz Boris Johnson, tão real que até parece o Sir Humphrey
engolido por James Acker, da velha série Sim, Senhor Primeiro-Ministro. Vivemos testing times, diz ainda a Economist, dedicando um dossiê inteiro às Nações Desunidas, quase sem falar de Guterres, e perguntando who is in charge, apontando para a América Latina, que está num pântano, para a Síria, que vai de mal a pior, e para a África, onde o Facebook tenta encontrar mercado. Dito assim, em títulos, até parece que a Economist se transformou numa revista de soundbites, mas ouçam só mais alguns títulos da Bíblia do jornalismo europeu. O futebol e a política são mais do que um simples jogo. A crispação está no seu máximo histórico e os movimentos antirracistas que por aí andam não nos vão conduzir a uma sociedade menos racistas. São tempos apocalípticos. Não vivemos uma simples encenação da catástrofe. Há muitos aviões em terra e passageiros com medo em casa. Há turbulência nos céus e angústia na terra, que, como diz o Courrier International, tem sede porque a terra vive uma seca de cultura. A mesma publicação, o Courrier International, pergunta a despropósito: haverá por aí algum filme capaz de voltar a encher as salas escuras dos cinemas? Mais perguntas e pontos de interrogação sucessivos, com metáforas que talvez noutro contexto internacional seriam considerados de mau gosto. Além de a guilhotina ter chegado às estátuas, vivemos um tempo de terror. Bom é viver secretamente, diz. Os líderes políticos estão perplexos. Os títulos da imprensa espalham angústia mal disfarçada. Bastou citar o El País, o The Economist e o Courrier International e a revista Philosophie para encontrar estes títulos e estas referências. 4 referências de qualidade em várias línguas e, para não ir mais longe, fico mesmo com os títulos da Magazine de Philosophie que diz, a certa altura, a mulher não é um homem como os outros, homem com H maiúsculo, claro. E traz na capa uma figura de Platão com esta legenda que não podia ser mais sintomática. Como sair da caverna? Eis a questão central da atualidade. O som das imagens. Um podcast de Carlos Magno.